Oi, gente, tudo bem? Eu sou o professor Helly Borges e nós estamos começando mais um programa Dois Pontos aqui no portal No Ponto SC. Esse programa que tem uma pegada mais política, que está sempre trazendo personagens importantes da nossa região e que hoje vai até o município de Porto Belo. Com muito prazer, estamos recebendo aqui nos estúdios do No Ponto SC o vereador Magno, que vai conversar um pouco com a gente sobre a sua legislatura, sobre os seus projetos e sobre um importante movimento, uma escola de líderes aqui na nossa região. E vai ser certamente 2 blocos de muita conversa sobre política, de muita informação para você, querido internauta que nos acompanha em Porto Belo. Vereador Magno, tudo bem? Tudo bem, professor? É um prazer estar aqui conversando com vocês e podendo falar um pouquinho do trabalho, um pouquinho desse novo desafio que é formar novos líderes na nossa região, nos 4 municípios da região aqui, e estamos aí para responder. Vereador Magno, só para você saber, você é o primeiro vereador de Porto Belo que nós recebemos aqui nos estúdios do No Ponto. Para não dizer que nós não recebemos ninguém de Porto Belo, nós entrevistamos o prefeito Emerson assim que lançamos o portal ali no mês de julho. Sim. E é uma honra recebê-lo aqui, até porque a gente acompanha o teu trabalho de perto, sabe da sua dedicação ao município de Porto Belo e também da qualidade do teu trabalho legislativo, né? Porque chegar à vereança se faz por via de uma eleição, mas ser vereador é mais difícil ainda do que uma eleição e você vem cumprindo esse papel com muito talento e com muita qualidade da ação legislativa. E eu queria começar esse nosso papo por aí. Queria que você contasse um pouco para o nosso internauta como é que é a tua história na política, como é que você chegou ao cargo de vereador pelo município de Porto Belo. Então, professor, eu em 2016 fui candidato a vereador no município. Faltaram aí 28 votos. Olha só, rapaz. Chegar a ser eleito naquele ano. E tive o convite do prefeito Emerson para assumir a Secretaria de Assistência Social. Uhum. E assim, fiquei no primeiro mandato do prefeito Emerson como secretário de Assistência Social. Ali a gente desenvolveu um grande trabalho junto com a equipe. Tive o prazer de, em 2019, assumir o Colegiado Estadual de Gestores de Assistência Social. A gente correu o Estado em busca de melhorias nessa área e tudo. E esse trabalho me qualificou para que em 2020 eu pudesse ter êxito na eleição. Então, consegui chegar com todo o trabalho que foi feito, com o apoio da gestão do prefeito Emerson também, que foi uma gestão, tem sido uma gestão muito exitosa, né? Ô Magno, essa pauta da assistência social certamente é uma pauta muito importante e presente no seu mandato, né? De que forma esses 4 anos como secretário alicerçaram essa sua visão social do município de Porto Belo? Quais são os problemas que Porto Belo ainda precisa enfrentar nessa área? E fala um pouco da transformação da secretaria nesses 4 anos também, porque a gente percebeu a assistência social muito mais presente no município. Como é que foi reestruturar essa pasta? Então, cuidar de pessoas é algo apaixonante. Eu sou uma pessoa que, eu costumo dizer muito isso, eu gosto de cuidar das pessoas, eu me sinto bem e eu acho que não faz sentido estar num cargo político se você não puder fazer chegar a melhoria na vida das pessoas. Isso é um ponto crucial. Nós recebemos a Secretaria de Assistência Social com um orçamento baixíssimo e um grande desafio, né? Dificuldades com uma pequena equipe, muitas vezes a equipe estava desmotivada porque vinham com um trabalho um pouco desgastado por conta da perda da eleição do gestor anterior, e a gente veio aos poucos reestruturando. Então, no primeiro ano a gente conseguiu fazer uma melhoria na estrutura física. A gente migrou a secretaria de um espaço que é mais ou menos 50 metros quadrados para um espaço de quase 300 metros quadrados. Totalmente estruturado, a gente mais de 20 salas com ar-condicionado, a gente conseguiu adquirir vários computadores também que não tinha estrutura para trabalho dos profissionais. Então, aí já começa uma motivação, né? Sim. Então, o primeiro ano praticamente foi estruturando a secretaria, e depois do segundo ano em diante a gente começou a implementar alguns programas novos, alguns projetos. Na verdade, no primeiro ano já tinha alguns projetos novos. Posso destacar aí o Projeto Marias, que é para mulheres vítimas de violência, é um projeto que nasceu na Secretaria de Assistência de Porto Belo. Projeto Escolhas, que é para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, em não conformidade com a lei, né? Então, a gente conseguiu encaminhar vários adolescentes para trabalho, para cursos, conseguiu fazer com que eles participassem de esportes também, de jiu-jitsu e outras atividades
que fez com que não retornasse ao ato infracional. Então foi um programa que deu bastante certo, né? Um projeto que deu bastante certo. Além disso, a nível nacional, a gente aderiu ao programa Criança Feliz. Nós somos o primeiro município de Santa Catarina a aderir a esse programa. Eu estive me capacitando junto com a equipe. Nós conseguimos absorver o melhor desse programa e fazer com que ele fosse referência nacional. Tanto que a gente conseguiu trazer secretários nacionais, conseguiu trazer 2 vezes o ministro da Cidadania no município de Porto Belo na ocasião. Então, o município deu um certo boom na área da assistência, né? Então, falando rapidamente de números, a gente assumiu o serviço de convivência, que é para as crianças e idosos carentes. As crianças tinham mais ou menos 10 a 12 crianças que eram atendidas. Nós finalizamos o ano de 2019 com 95 crianças atendidas, com transporte, com alimentação, com oficinas diversas, violão, informática, tivemos arte marcial, educação física e a parte social, que é dar uma visão de futuro para eles. Porque já vem de uma família um pouco mais carente, uma situação de muita vulnerabilidade. Então a gente conseguiu mostrar para eles que é possível, sim. Mesmo estando naquela condição, naquele momento, eles podem vislumbrar coisas maiores, coisas melhores. Então, e os idosos, a gente tinha na época em torno de 8 a 10 idosos. Nós terminamos o ano com 35 idosos, idosos carentes. Além disso, tem um trabalho no Centro de Convivência do Idoso, que são idosos que já têm uma certa autonomia, não deixam de ser o público da assistência, porque nem sempre a vulnerabilidade é econômica, muitas vezes a vulnerabilidade é estar em isolamento da família, estar, de repente, sem um apoio, né, psicológico, emocional, e semanalmente passavam mais ou menos 400 idosos pelo Centro de Convivência do Idoso, em Porto Belo. Então, assim, alguns trabalhos que foram realizados nesse período, assim, é gratificante. Você vê, assim, da onde a gente partiu. Porque você está transformando ali na ponta a vida das pessoas. Você consegue ver a mudança efetiva e ela é quase instantânea, né, Magno? Sim, a diferença é muito grande, muito grande. Você vê, assim, as pessoas olhar para você agradecendo o trabalho que foi feito, de toda a equipe. Ninguém faz nada sozinho. A gente viu que teve que unir a equipe, mostrar uma nova direção para a equipe, e aí a gente ali só fica como coordenando mesmo, mas as coisas mudam quando se muda a visão, para onde se quer caminhar. Então, o trabalho com pessoas em situação de rua, nós conseguimos fazer um trabalho bom de abordagens, de cuidado, de encaminhamento dessas pessoas, porque muitas vezes tem que reprimir, tem que tirar da rua, tem que fazer... Mas não é esse trabalho da assistência social. O trabalho da assistência social é cuidar das pessoas. O trabalho ostensivo, daquele que talvez não é um bom elemento, é da PM, é da Guarda Municipal, de outros órgãos, né? Ô Magno, eu vou aproveitar um link na tua fala. Você falou agora há pouco do Projeto Marias, é um projeto importantíssimo, relevante para o município de Porto Belo. Inclusive é um projeto que partiu de Porto Belo para muitas cidades catarinenses, né? Tem muita gente hoje abordando situações semelhantes. E você contava para mim agora há pouco fora do ar que ontem você esteve numa reunião importante, marcando o Dia da Não Violência contra a Mulher. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, do que você ouviu e de qual foi a contribuição que você levou para esse encontro. Então, professor, no início de 2017, a gente viu a necessidade de unir a rede socioassistencial para conseguir atender melhor as pessoas vítimas de violência, os casos que iam surgindo. Então, a gente conseguiu estabelecer periodicamente uma reunião do CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, dos órgãos né? Saúde e educação. Algumas vezes a gente fez a provocação para a Polícia Militar estar junto, Polícia Civil, que estiveram em muitos momentos junto conosco, para que estivesse mais perto e conseguisse dali já sair com a solução dos casos. E essa rede, ela se fortaleceu de 2017 até agora. Porém, ela não estava posta em lei, não era instituída por uma lei. Certo. Quando eu assumi no começo do ano, a gente conseguiu estabelecer essa lei. É a Lei 3027 de 2021, de minha autoria, que estabelece a rede de proteção a pessoas vítimas de violência. De uma forma geral. Inclui todas as pessoas. Certo. Mulheres, idosos, crianças, pessoas com deficiência. Certo. Todas as pessoas que sofrem algum tipo de violência.
Ontem, especificamente, nós tínhamos o dia 25 de novembro como Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. E eu estive num evento na Assistência Social de Porto Belo, com mais de 40 mulheres atendidas pela assistência, a delegada do município de Porto Belo, a representante feminina da Rede Catarina, ali de Porto Belo, né, a Cabo Janaína, estivemos com representantes do Fórum, e ali naquele momento eu pude expor a questão da lei, né, de ter efetivado a lei para garantir a proteção. Porque a gente sabe que política, né, os políticos mudam, sim, mas a política ela só é interessante quando é uma política pública, claro, não uma política partidária. Claro. Por isso, quando você estabelece uma lei, é garantir que futuramente isso vai permanecer, perdurar, mesmo saindo, mudando gestores, vai estar funcionando. Então, essa lei fez isso. A minha contribuição foi essa, fazer com que a lei fosse efetivamente homologada, né? Homologada, né? O prefeito sancionou, né? Entendendo a necessidade e a relevância disso. E hoje a rede tem um respaldo maior, inclusive do poder público de aplicar recursos, de buscar recursos em outras esferas, no poder, né, na iniciativa privada, e ter essas ações realizadas. Então, desde a proteção à criança e adolescente, desde a proteção à mulher, ao idoso, eles têm hoje um amparo legal, porque é o que dá a resposta. O Magno, e claro, o vereador ele se ocupa em fazer a lei, mas é natural também que ele se ocupe em saber se a lei está sendo executada, né? Você tem feito esse trabalho de levantar a aplicação real da lei, ela está funcionando bem lá no município de Porto Belo? Há algum ajuste para ser feito dentro desse seu olhar, dentro das experiências e do que, por exemplo, você ouviu ontem? Então, professor, essa lei, ela vinha, é algo que já estava sendo aplicado pelas equipes e ela veio somente para dar respaldo legal para poder ter aplicação de recurso e outras ações. Está acontecendo. Está acontecendo. Que bom. É uma lei que efetivamente na ponta ela acontece. Ela dá respaldo para os profissionais poderem trabalhar. Eles sabem que o que eles estão fazendo está respaldado por uma lei municipal. Sim. Então, essa é uma lei que funciona. Nós temos em Porto Belo mais de 3.000 leis. Eu diria, né, sendo que metade ou mais da metade não tem efetividade. A gente tem leis que não, né, infelizmente não tem, na prática não são aplicáveis. E eu tenho muito cuidado quando eu tento redigir uma lei, tento fazer algo que é uma necessidade, para que tenha uma aplicabilidade. Ela não pode ser muito rígida também, porque às vezes lá na ponta não vai ter quem fiscalize, não vai ter dispositivos, né, estrutura para poder aplicar essa lei, mas ela também não pode ser uma lei que para inglês ver, só um texto bonito, mas que na prática não funciona. Ô Magno, hoje pela manhã, no meu comentário na Rádio Cidade, eu fiz uma crítica muito velada ao trabalho legislativo aqui em Itapema. Eu percebo pouca criatividade no intuito de enfrentar os problemas de fato que a cidade tem e que precisam ser enfrentados a médio e longo prazo. Eu queria transferir essa observação para Porto Belo no sentido de perguntar para você, a partir da tua opinião, você vive o parlamento porto-belense, né? Você convive com os seus pares, como é que você avalia o trabalho legislativo da Câmara Municipal de Porto Belo e, na tua concepção, esse tipo de lei que por muito tempo veio para dar nome à rua, com pouca efetividade, em Porto Belo ela está ficando para trás ou ainda é preciso melhorar esse trabalho legislativo? Eu acho que é fundamental sempre melhorar, né? Eu acho que esse é um ponto. Mas nós temos aqui nessa nova legislatura, diria que 5 vereadores novos que se elegeram, né? 4, 5 vereadores que não estavam na última legislatura. Isso dá um gás novo para o legislativo. Sem dúvida. Os que estão lá têm muita experiência, já têm um trabalho realizado que tem que se respeitar. Mas quando se chega alguém com sangue novo, com vontade de fazer, com sangue no olho, como se diz, dar uma mexida com todos. Então a gente tem visto assim, além da parceria que tem sido o executivo com o legislativo, tem caminhado, puxado para o mesmo caminho, você tem visto assim, que tem mudado a posição de alguns vereadores. Praticamente dos 11 vereadores, tem se esforçado um pouco mais, tem trabalhado um pouco mais. E aí nascem alguns projetos um pouco mais criativos, projetos que realmente na prática vão funcionar. Então acho que assim, não estamos no ideal ainda, podemos melhorar muito,
mas já estivemos num momento anterior bem ruim, onde não se criava nada diferente, onde não se pensava no futuro e no crescimento da cidade. A gente tem que pensar em meio ambiente, a gente tem que pensar em saneamento, tem que pensar em várias coisas, mas não dá para travar o crescimento da cidade. Se a cidade não tem arrecadação, não funciona, o investidor não vem, não vai crescer. Não vai poder aplicar política pública, tem uma série de situações assim. Né? Então... Olha, meus amigos, nós estamos finalizando esse primeiro bloco, conversando com o vereador Magno de Porto Belo. Me chama a atenção, Magno, a qualidade do teu trabalho, especialmente do teu preparo, né? É óbvio que a gente acompanha o teu trabalho de uma forma geral, enquanto jornalista na região, mas é sempre muito bacana quando a gente recebe alguém que fala com propriedade daquilo que faz e das bandeiras que defende. Então a gente vai para o intervalo comercial e na volta eu vou seguir a nossa conversa em 2 caminhos. Primeiro a gente vai tentar, a partir do teu olhar de vereador, analisar o momento de Porto Belo. Acho que é um momento ímpar para a história de Porto Belo. E falar de 2 projetos, especialmente um projeto na área da política, na área municipal, que você vai trazer para a gente daqui um pouco, a questão da perturbação do sossego alheio, que é uma bandeira importante para o município. E vamos falar também da Escola de Líderes, que está vindo por aí, uma baita de uma iniciativa, e você vai explicar um pouco mais para o nosso internauta e para o cidadão de Porto Belo. Pode ser? Isso aí, pode ser. A gente volta já já.